Ok, então vamos lá. Então, vamos nos acalmar, nos concentrar nesse momento que nós estamos aqui juntos, para estudarmos mais um pouco, aprendermos com a doutrina que tanto nos auxilia a seguirmos as nossas vidas, a superarmos a nós mesmos e a lidarmos com as provas que enfrentamos no dia a dia. Agradecemos, Pai, por esta oportunidade do estudo e da oração. Agradecemos por esse alimento que nós recebemos ao nos reunirmos em Teu nome e pedimos a assistência dos bons espíritos para que esse estudo se desenvolva até o fim e para que o nosso entendimento seja clareado nos pontos em que mais necessitamos. Convidamos também a presença de nossos irmãos desencarnados, nossos familiares, aqueles que puderem e desejarem se reunir a nós para estudarmos juntos. Obrigada, Pai, por este momento de alegria e de fraternidade. Que assim seja. Graças a Deus. Então, pessoal, bom dia. Que assim seja, graças a Deus, obrigada, Dé. E vamos para o nosso estudo. Então, recapitulando que a semana passada nós não estivemos aqui por falta de voz, né? Não é que tô com a voz a maravilha, não. Então, vocês vão ouvir essa voz assim meio esquisita. Mas já dá para falar, então, belezinha. Vamos ver aqui a leitura do livro e depois vamos conversar, né? Vou recapitular um pedacinho de onde tínhamos falado para que possamos adentrar novamente na temática, tá certo? A última vez eu estava em companhia da Fabrícia, então vou recapitular aquele pedacinho, aquele que nos interessa para engrenar, né? Por quê? Porque Dr. Bezerra vai dizer que, não obstante, nem sempre os obsessores serão entidades absolutamente más, muitos serão, ao invés, grandes sofredoras, almas tristes e doloridas, feridas no pretérito. Ele vai falando de todo tipo de nuance, né, de obsessão. Então, pode existir, por exemplo, uma pessoa que quer muito bem e que ela obsedia, né? Ela assedia o psiquismo de outrem, ou porque tem um amor ferido, ou porque tem uma grande saudade, ou porque tem uma dependência afetiva de uma pessoa que às vezes não é nem amor, mas é uma dependência afetiva. Enfim, existem vários modos de assédio, né, de comunhão entre essas duas, as figuras interessadas, né, que não são duas, muitas vezes não são só duas, mas aquela ou aquelas que estão encarnadas, ou aquela ou aquelas que estão desencarnadas também. E não são vilmente, né, mas perversas, né, que eu estou ali para fazer sofrer. Não, sofre também. Tem suas tristezas, tem suas angústias pessoais e através desse sofrimento íntimo causa sofrimento em outro. Muitas vezes até querendo mesmo, mas não porque é má, ou porque é contra Deus, ou porque conscientemente não ama a Deus. Não, é porque na luta, né, do seu sofrimento íntimo, causa problemática ao psiquismo do outro que está encarnado. Isso pode acontecer também, como o Dr. Bezerra nos traz, de encarnado para desencarnado. Então, o desencarnado também, muitas vezes, por evocações pessoais nossas, também sofre esse tipo de assédio. Dr. Bezerra nos diz aqui, não esqueçamos
daquelas que têm origem no pensamento de atração da própria vítima, cuja atitude mental reteve junto de si o espírito de um inimigo ou um rival, de um desafeto ou de um ser querido, ou um ser querido, os quais, jungidos às suas ondas de atração, de tal sorte, se adaptam a elas, que terminam por infelicitá-las com sua presença permanente, pois que tais entidades não estarão absolutamente em condições de beneficiar alguém com as próprias irradiações. Oi, Suzy, bom dia, bem-vinda. Então, o próprio encarnado, a origem do pensamento de atração da vítima. O encarnado que evoca aquela memória. Se nós chegarmos para uma pessoa que sofre essa situação, que está envolvida nessa situação e perguntarmos a ela com lucidez, olha, é você que está atraindo o espírito ou os espíritos, ela não vai ter noção disso, vai dizer, não, claro que não, eu nem quero isso, porque ela não tem domínio do seu próprio pensamento, da sua vontade, ela não tem noção, na verdade, não é nem domínio, ela não tem noção, da potencialidade da emissão daquele pensamento, daquele sentimento. A ideia disse assim, o encarnado irradia saudade, e o desencarnado sofre, um tipo de saudade com rebeldia, que é uma rebeldia contra Deus, porque a pessoa que ela fica fechada, na sua saudade, ela fica sempre evocando aquele pensamento daquela pessoa e não a deixa livre para que ela busque outros caminhos, para que ela construa outros passos. Eu recentemente dei um exemplo a uma mãezinha assim. Como existe um vínculo muito profundo, muito forte entre mãe e filho, de amor, via de regra, mas normalmente existe, esse filho desencarna em jovem idade e ele está vivendo a vida dele lá no mundo espiritual. Então tem um vínculo de afeto, é um vínculo real. E aí vamos supor que o rapaz está numa sala de aula estudando, ou não uma sala de aula como nós entendemos, mas está fazendo um percurso de um caminho de crescimento espiritual com outros. Aí ele está lá empenhado, aplicado, estudando, e o pensamento de amor do sofrimento o chama, é como se tivesse puxando ele e ele viesse dizer, o que foi, mãe, o que está acontecendo? Aí ele vem, chega lá, a mãe sofrendo, a mãe chorando, muito sofrida, ele vai lá, consola ela, mãezinha, tá tudo bem. Enfim, diz tudo aquilo que a gente já deve imaginar. Abraça, beija, fala, mãezinha, agora eu tenho que voltar para lá. Aí ele vai. Chega lá na sala de aula de novo, ele tá começando a se concentrar novamente, volta novamente para junto da mãezinha. Mãezinha, que foi, mãezinha? E a mãezinha tá lá, sofrendo, chorando, evocando, ele consola novamente, e lá vai ele. Esse ir e vir, por mais que tenha sentimentos nobres, ou seja, o amor, o carinho, a saudade, o impede de ter uma concentração real, o foco, vamos dizer assim, um foco, que ele consiga ter um foco continuado num trabalho. Agora não vamos nem imaginar desencarnação, vamos imaginar de encarnado para encarnado. Vamos imaginar de encarnado para encarnado, vocês vão conseguir imaginar de boa. Vocês querem ver? Vou dizer. O namorado tem a namorada, o marido tem a esposa. E o rapaz está lá tentando concentrar-se no trabalho, o telefone está tocando. Ou a mensagem está chegando. Du-du-du. Furiu, Tá tocando. Aí ele para do que ele tá fazendo e vai responder a mensagem. Ou ele vai atender o telefone. Aí ele conclui a conversa. Furiu. O telefone tocou. Ele vai
tentar responder. Ele não vai conseguir manter um pensamento contínuo, né? Concentração no que ele está fazendo, porque aquele pensamento vem interrompido. Não só. Vocês imaginem que vocês estão ouvindo um audiobook maravilhoso e as suas amigas o grupo saiu do silencioso e elas estão mandando para você o tempo todo mensagem que fica cortando o audiobook. E aí você perde o fio da concentração do audiobook. Então essa é uma evocação, né? É um convite continuado à pessoa e isso causa uma problemática na economia daquela pessoa, do psiquismo, da organização das suas ideias, e é uma situação até muito comum de nós compreendermos. Então, isso ligação a afetos. Os desafetos é a mesma coisa, porque criam-se vínculo. Cria-se vínculo. Às vezes a gente pensa que uma pessoa que a gente não quer bem não está vinculada a nós. Ela não está vinculada pelo lado bom, mas ela vai estar vinculada pelo lado mal. Mas o lado mal aí é o mal do desafeto, né? Você ficar pensando na pessoa negativamente, você ficar, porque fulano, porque não sei o que, você vincula-se. Esse agregar com essa pessoa não faz com que você, que é a que está mais remoendo a situação, não consiga ter essa liberdade, né? Não consiga ter, vamos dizer assim, pensamento organizado para viver bem sua própria vida. E com os desencarnados, é o que o Dr. Bezerra nos diz, a presença permanente dessa entidade que não está em condição psíquica de irradiar boas energias pode causar, sim, um abalo, né? Energias não tão legais, mesmo que existam vínculos de amor, mas não é um amor sadio, porque às vezes a gente fala assim, poxa, mas é amor é sempre bom. Depende de quais outros sentimentos estarão agregados a esse amor. O amor que já chegou a uma desmaterialização, esse amor, ele está mais purificado. Como ele está purificado, ele está desvinculado das paixões humanas. Então, não vai causar problemática. O amor que ele está vinculado com as paixões humanas, ele existe, mas ele está como se fosse como a nossa atmosfera, que ela é mista de vários gases, não é verdade? Então não temos o oxigênio puro. Então temos ele misto. A água, ela não é pura, ela não é H2O pura. Ela é H2O pura? Não. Ela vai estar agregada com várias outras substâncias, minerais, por exemplo, não é? Vários tipos de minerais. Então, a água ela não vai estar pura. O amor humano não é o amor de Deus. O amor nosso ainda de espíritos da nossa condição ainda não é um amor purificado que só existe nos espíritos perfeitos, tá? Vão estar agregados a sentimentos. André disse ali para nós. Tem um caso do André Luiz, dos dois avós, que jantavam juntos com a família e cultivavam o pessimismo na família, por compartilhar pensamentos assim. Eu até conversei ontem com a Priscila, lá no Moscate, estava conversando assim, uma coisa assim mais particular, e a gente falava que muitas vezes os nossos sentimentos, os sentimentos dos espíritos familiares, né? Às vezes nós temos avós, tios desencarnados, pai e mãe, que são pessoas maravilhosas. Mas só que eles ainda têm sentimentos humanos, eles não têm uma visão do todo, né? Assim, por cima, porque não estão, como nós entendemos, desmaterializados. O que é que acontece? Eles podem se meter mesmo na nossa vida pessoal e inspirar-nos, tá? Então, diz assim, a pessoa tá querendo até tomar uma decisão boa, mas vem a vovó, e a vovó fica aí, minha filha, pra que você vai mexer nessas coisas? Essa dor que você sentia tava tão mais calma, né?
tão mais na sua, vai você futucar isso de novo. Às vezes aquele futucar até bom, porque a hora que a pessoa vai fazer como é que chama? Em psicologia, uma catarse espiritual, né? Assim, de falar de si, de se confrontar com outras pessoas. Mas a vovó não consegue ver assim. Então, como é que a gente vai entender? Nós vamos entender baseados nas leis de Deus, né? Nas leis que o próprio Espiritismo nos ensina. A dona Edna diz assim, é um amor egoísta. Sim, egoísta porque está envolvido com muito ego ainda, né? Com muita paixão humana, com muito sentimento humano. Então não tem vamos dizer assim, não é purificada como a água. A água ela é cheia de minerais, é sódio, tem um monte de coisa, tem bicarbonato na água, tem potássio, enfim. Tem um monte de substância nessa água. E se a gente for compreender o amor quando ele vai evoluindo, porque o espírito evolui, ele vai se purificando. Então a gente vai aprendendo a dar mais esse amor, sentir e oferecê-lo, né? Mas nós vamos falar no nosso próximo áudio. Voltando aqui no nosso segundo áudio, a Andrea colocou ali pra gente, mesmo a personalidade da pessoa e que ela tá em progresso, né? Isso é muito curioso, sabe, Débora? Vou dar um exemplo prático. Eu conheço uma moça que ela é psicógrafa, né? Então, ela é médium psicógrafa, então recebe mensagem aqui, acolá, assim, variados. Uma certa feita, o irmão dessa moça estava com as problemáticas espirituais assim, muito difíceis, por causa do caráter da própria pessoa, né? Além das próprias obsessões que esse irmão se via e se vê envolvido, tá? Então, obviamente, tem vários espíritos familiares vamos dizer assim, no desenvolver dessa problemática familiar, além das proteções espirituais, que são espíritos superiores, né? Além dos próprios obsessores, que são espíritos inferiores. Vocês imaginam que sociedade, né? E essa moça é psicógrafa, né? Então, tava essa moça psicógrafa num momento vamos dizer assim, né? Numa semana que estava tratando muito de assuntos pessoais familiares com um parente, com uma tia em comum. Tá bom, então elas se falavam muitas vezes sobre a problemática desse irmão e tal. E aí, recebeu para essa própria tia, através da sua própria psicografia, para essa tia, a psicografia da sua própria avó, tá? Então, a avó, que é a avó em comum, da médium psicógrafa e do irmão obsidiado, e automaticamente essa avó foi sogra dessa tia, tá bom? Deu para construir aí a situação familiar? A constelação familiar, vocês construíram? Deu para entender? A avó era ex-sogra, a ex-sogra, porque tá desencarnada a ex-sogra, né? Deu para entender, belezinha? Deu, né? Tá. Aí, recebe a psicografia, que se referia à nora, tá? Se reconhecia na leitura dessa psicografia própria linguagem da vovó, né? A própria vovó. E a vovó, curiosamente, usava uma linguagem assim mais austera com a nora, que só a nora conhecia, né? Um jeito assim de chamá-la pelo nome completo. E a convidava a ter mais compreensão e mais indulgência com esse neto, tá? Mas assim, aquela tia, a ex-nora, tinha toda a razão no fio da conversa, nas problemáticas familiares, e quem estava totalmente errado, justamente era o sobrinho obsidiado. Mas a vovó, ela estava evocando a sua nora a ter mais indulgência e compreender o seu neto do mesmo grau de compreensão que ela um dia teve com essa nora. Moral da história, ela estava defendendo o rapaz.
com o jeitinho dela, mas ela tava, tá bom? E assim, se reconhecia claramente a linguagem da vovó. O jeito de falar, o jeito de pontuar as frases, inclusive o jeito de chamar a própria nora pelo nome completo, mas ela tá defendendo ele mesmo, tá? Tava defendendo o menino dela, entendeu? Então, assim, era um espírito, né? Interessante isso? É um espírito se comunicando. E um espírito se comunicando, por mais que ele seja super gente boa, e o é, tá? Tem aquele amor para dar, tem aquele, muitas vezes sabe dar conselhos bons, sim, sabe, mas é partidarista, não consegue esse sentimento sobrepor. Aí a gente diria assim, que sentimento é esse da vovó, né? Onde é que está a impureza junto a esse amor? A defesa do seu pirão. Exemplo, o espírito superior, o que é que ele faz? Ele consegue entender o mecanismo de amor para todos, porque ele já consegue mais purificar aquele amor. Então, aquele amor entra dentro das leis, tá? Todas as leis, a do progresso, a de igualdade, a do trabalho, não é? Ele não vai favorecer mais a um e mais a outro. Nesse caso, a vovó, ela favorecia bastante ao neto, tá? Mas, se formos observar o conselho, era até carinhosa, era racional, convidava a indulgência, que nunca é muito, né? Nunca é demais. Mas, assim, a olho nu se via a defesa, né? Daquele neto do qual ela tinha uma preferência muito grande, do qual ela amava muito. Então, tá bem claro nessa questão dos espíritos familiares, enfim, e muitas vezes através desses sentimentos ou bons ou sentimentos maus, muitas vezes não vão ser o máximo para a gente ter a convivência psíquica desse ser querido. Eu ouvi uma amiga recentemente, que não é que tem um conhecimento espírita assim aprofundadíssimo, mas disse uma coisa assim, intuitivamente, né? Aquela pessoa que é espírita sem o saber, desde sempre, falando do marido desencarnado. Então, uma amiga que ela tem, que lida muito com candomblé, manipula essa capacidade de dizer que pode falar com o marido dela, né? Aí ela chega assim e faz assim, olha, eu estive conversando com fulano, e usa isso como um mecanismo de manipulação, para falar com ela, que conversa com o marido desencarnado, enfim, que ele está sempre por perto. E ela deu uma resposta assim que eu fiquei muito admirada. Falou, fulano, se você tem a capacidade de conversar com fulano, eu acho isso assim maravilhoso. Eu também converso muito com ele, mas em sonhos. E ele aparece para mim muito bem. Porém, se ele diz para você que está sempre se envolvendo nos nossos interesses, não é uma coisa legal. Porque ele teria que estar procurando a luz, né, na linguagem dela, né? Ele teria que estar procurando a luz. Ele não teria que estar se metendo nos assuntos do mundo, porque ele já não tem mais como se meter, como resolver, e que tá tudo bem. Que por mais que eu passe N provas, N expiações, né? Tá tudo beleza. Vai ficar tudo bem mesmo, entendeu? Então, ele tem que procurar crescer onde ele está e deixar de estar se preocupando com a gente aqui, do jeito que ele se preocupa. Eu fiquei parada assim ouvindo, viu? Falei, nossa senhora, né? Botou no bolso, muito espírita experiente, né? Eu achei assim muito interessante. E lindo, né? A compreensão dela exatamente do que é. Porque muitas vezes com o sentimento mais nobre possível, aqueles vínculos mentais podem atrapalhar. Sim, pode atrapalhar o cotidiano doméstico da situação. Sim, é muito interessante isso, viu? Porque ela sempre pensou
Quando ele estava em estado de perturbação, essa amiga dela incorporou ele. E ele assim, sentindo ainda os sintomas do infarto e tal, e chorando. Ela teve uma força moral enorme, que assim, a proteção, né, e a evolução dela, abraçou ele e falou: olha, eu sei que você desencarnou, tá doendo muito, mas você tem que pensar em tá bem, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem, você tem que ficar feliz, porque você se libertou. Eu vou assumir tudo, vai dar tudo certo, você vai ver como a gente vai ficar bem. É assim, impressionante, né? Você vê uma pessoa falar assim, sem conhecimento, assim, espírita, muito pouco. E aí me disse: sabe por quê, Ju? Porque eu vi isso naqueles romances. Achei assim tão legal. E ela ter construído, assim, de impacto, saber, em 24 horas de desencarne do marido, ela saber reagir desse jeito. E doutriná-lo, né? Que não é para todo mundo. Com certeza. Tá bom. Caso contado, vamos adiante. Geralmente, curáveis através da prece. Aí ele vem dizendo essas situações, como é que nós podemos agir, né? Geralmente curáveis através da prece, da meditação sadia e da doutrinação elevada e amorosa. Tais obsessões, que melhor classificaremos de atuação ou assédio, uma vez combatidas, trazem a particularidade de beneficiar melhor o obsessor do que o próprio obsidiado. Então, olha, vamos lá. Ele distingue, e é o correto, tá certo? Vocês lembram que no início dos nossos estudos eu falei para vocês que Dr. Bezerra pegou o objetivo de kardecizar, tá? A palavra obsessão é em conceito espírita, né? Bom dia, Tiquiteco, um abraço. Em um conceito espírita, obsessão é um assédio de um de um espírito, muitas vezes, não diz sempre, a maioria das vezes, por vingança de um presente ou de um passado. Então, ele caracteriza, ele prefere usar a palavra obsessão para casos desse tipo, tá? Dr. Bezerra aqui diz assim, olha, nós vamos classificar melhor como atuação ou assédio por causa do tipo de sentimento, tá certo? Que estimula a quem tiver, a quem tá sentindo, a quem tá, assediando, tá bom? Uma vez combatidas, trazem a particularidade de beneficiar melhor o obsessor que o próprio obsediado. Por que isso? E aí nós vamos chegar a um conceito que nós temos estudado há muitos anos aqui no Pautal, que olha, quantos anos nós estamos aqui? Praticamente 14 anos, né? No Pautal, que sempre, todos os anos, é agora no GE desde 2013. Nós estamos juntos, trabalhando com esse objetivo comum. De que coisa? De que qualquer cura, se nós podemos chamar assim, vai se dar através na base do indivíduo, do encarnado. Então, como nós passamos séculos e séculos acreditando que o externo influenciava nós, ou seja, tinha sempre um culpado, né? O culpado era sempre outro e nunca era nós mesmos. Então, era o demônio, Satanás, por causa da criação do mal à parte. Com o Espiritismo nós sabemos que não é assim. E que Deus o mal não criou, o mal é ignorância. Então nós, durante todos esses anos, estamos entendendo que todo tratamento e toda cura vai partir de base do indivíduo que deseja ficar bom. E esse ficar bom é tudo para quem o deseja, né? Então, olha só, eu desejo, busco a minha cura. É buscai e achareis.
bate na porta e você será aberta. Porque nós temos que buscar isso. Então o doutor Bezerra diz, olha, através das preces, da meditação, da conversa com os espíritos, isso vão ajudar muito mais o espírito do que o obsediado. E aí vocês imaginam que, quando nós convidamos ao tratamento, gente, vamos fazer o tratamento espiritual. Vocês sabem que nós, do GE, fazemos tratamento espiritual à distância. Isso é um fato hoje. Vocês que participam sabem disso, né? Mas nós vamos conversar no próximo áudio. Voltando aqui no nosso terceiro áudio. Então, vocês sabem que o GE faz há muitos anos tratamento espiritual à distância. Mas fica difícil conceituar qual é o tratamento espiritual, né? Porque às vezes assim, até entre nós, muitas vezes, entre administradoras, às vezes a gente é pega fazendo isso, permitindo que as pessoas lhe entreguem um nome, dê na sua mão, bote o nome aí de fulano, e se desobrigou, como você ia lá no centro espírita e botava o nome no caderninho. Tchau, obrigada, viu, espiritualidade? Semana que vem a gente se vê. E não é assim. Então, nós temos como regra mesmo de comportamento, né? Como regra de comportamento é que o principal interessado da cura é quem está doente. Então, o doente em si, como doença física, o doente espiritual, tá? E que o maior remédio que vai tratar o enfermo vai ser esses estudos que vocês fazem. Então, aquele pessoal só pensa em estudar. E fica parecendo que é um tratamento vazio, não é? Não fica parecendo que, é estudo estéril, é só teoria. Eu sei que passa isso no coração de muitos de vocês. Até pelo tipo de conversa, né? Assim, pelo tipo de frase que deixa. Às vezes, uma boa palavra basta, né? Para um bom entendedor. Então, o estudo é a fé raciocinada. É que você, assim, poxa, eu tenho uma terra para eu arar. Eu quero plantar nessa terra um monte de couve do lado esquerdo. No meio eu vou plantar alface e do lado direito eu quero plantar tomate. Basta só ter o terreno e desejar? Não. Vocês precisam arar a terra. Vocês precisam cuidar, tratar, nutrir a terra, molhar a terra, não é? Os estudos fazem isso. É o remédio que dá ferramenta para que você possa trabalhar no teu terreno. Mas quem vai trabalhar no teu terreno é você. Então, se você não estuda na segunda, na terça, na quarta, na quinta e vem só orar de noite, o problema é teu. Você tá só com a tua terra, mas não tem como você arar, porque você não está ferramentalizado. A sua razão precisa ser respondida. O seu psiquismo precisa ser educado. Você precisa absorver conteúdos bons para que você possa cuidar. Estudar pode curar da ignorância, né? Claro, né, Tiquiteco? E da ferramenta para que você possa se ajudar e ajudar o outro. Então, estudar todo dia e sempre é como você tomar hoje o que a gente chama de vitamina, né? Em italiano, integratore alimentare. Como é o nome de integrador alimentar, gente, em português? Que não chega a ser remédio, mas vai lhe instrumentalizando, vai fortificando o seu corpo, vai lhe dando mais nutrimento. Aí, você tá com a dorzinha aqui acolá e você precisa de um tratamento de choque, é tomar alopatiazinha. Suplemento, isso. Suplemento alimentar, isso mesmo. Então, pessoal, o tratamento espiritual no obsidiado ou no doente começa dos remédios que vocês vão tomar, o suplemento, a alopatia que seja, durante o teu dia, durante o arco da tua vida de relação. O que é essa vida de relação? Tão famosa vida de relação.
é que você abre o teu olhinho de manhã, plom. Poxa, tô vivo, hein? Acordei. Aí vai suar a camisa e vai pra luta, para aquele arado. Quando você vai pra luta, que vai naquele arado, e você vai lidar com gente, é a tua vida de relação. É a tua vida de prova, expiações. Mas Deus é tão maravilhoso que faz com que você durma. Aí seu corpo descansa. Aí você passa a ter a vida espírita. Olha que massa! Aí você vai se encontrar com seus amigos, com a Z. E você vai abraçar seus entes queridos que desencarnaram. E você vai tomar puxão de orelha de mentor. Aí você vai trabalhar, se você tem tendência a querer trabalhar. Enfim. Aí você vai pro oba-oba, se você é do oba-oba. Nossa, nós vamos buscar aquilo que o nosso coração tem mais afinidade. Aí vocês entendem de onde parte o tratamento espiritual? Então, assim, quando nós tratamos o enfermo no tratamento de perturbação espiritual, por exemplo, é de quarta e de sábado, tá? Enfermo é de terça e de sexta, e que a gente fala assim, olha, fulano, você tem que estar lá. Você tem que estar naquele momento para escrever seu nome, para participar daquela vibração. Aí você começa a perceber que outras pessoas também sofrem. Aí você desenvolve a compaixão, desenvolve a misericórdia. Poxa, olha só aqui, tem tanta gente, não tem só eu. Aí você começa a sentir misericórdia por outros. Aí você começa a olhar para fora da tua janela. Aí o que é que a pessoa fica, né, dona Edna? Receptivo. Aí ela começa a perceber que não importa para ela estar só em oração na terça, na sexta ou, vamos dizer, na quarta e no sábado. Não, ela começa a sentir tanta compaixão e ela começa a sentir tanto benefício durante aquele dia que ela sente necessidade de orar por outros que não seja ela mesma. Ela mesma começa a desenvolver o quê? Altruísmo, compaixão pelos outros. Aí começa a abrir o pensamento, né, Déia? Abre o pensamento, novas ideias e sentimentos. Os espíritos superiores começam a atuar no teu psiquismo diretamente. E você começa a ver as melhoras. As percepções espirituais se abrem. Você começa a ver coloridos no mundo diferente. Aquela florzinha que você viu um amarelo, você vê um amarelo em 4K. Vocês lembram aquela televisão massa que tem lá na loja? Vocês começam a ver diferente. Porque as percepções espirituais se abrem. Muitos pixels, muitos, né? O Dudu disse ali pra gente, na emancipação e no desdobramento, a gente visita as emergências espirituais, onde aqui e lá somos tratados. Continua-se o tratamento, né? Continua-se, por exemplo, o tutor, né? Nós temos o responsável, o tutor, a ponte no nosso esquema de trabalho. Aí vamos supor que a Andréia está tratando a Dona Maria. Aí a Dona Maria fala com a Andréia durante a semana inteira. Quando é de noite, às vezes a Andréia vai buscar a Dona Maria. Às vezes a espiritualidade responsável da Dona Maria vai encontrar a Andréia, a Dona Maria, os espíritos mentores, inclusive o obsessor, e eles vão conversar. E a Andréia muitas vezes vai conversar com o obsessor pessoalmente, vai pegar na mão dele e vai dizer, meu irmão, eu sei que você tem razão, mas o meu papel aqui é trazer a concórdia. E aí o trabalho de Andréia vai, muito mais do que as 13, 14, 15 horas de trabalho. E isso vai criando uma grande rede de solidariedade. Se a gente acha que a internet, o Facebook, o Instagram, o Twitter e tantos outros aí, cria-se redes de ligação, vocês imaginam aquelas espirituais. Então, por que é que os espíritos vão tratados e às vezes obsediados não?
Conheço tantos casos, infelizmente, que mudam os espíritos e as pessoas continuam as mesmas. Existem muitos casos que as pessoas estão conosco há 3 anos e que elas escrevem só o nome delas. Elas ainda não conseguem dedicar o seu tempo pelo outro. E às vezes você vê pessoas que toda vez que tem um outro sofredor, ela aumenta a lista dela. Eu noto isso. Você nota, André? Você vê colocar outro nome, porque ela notou. Aí no que ela notou, ela acrescentou na lista dela. Eu digo, olha lá que coisa interessante. Não é? Você já percebeu? Eu percebo. Às vezes eu percebo muita coisa. É um sinal, parece uma bobagem, né? Parece coisa de internet, mas não é. Demonstra aquilo que você é. Quando você fala muito de si e não olha para o outro. E aí, muitos espíritos realmente são tratados, sim. E ajuda muito, porque eles, como nós, somos irmãos, né? Mas o outro, muitas vezes, não consegue. Doutor Bezerra, este atrairá, olha só o que eu estava falando, viu? Este atrairá, o obsediado, né? Fatalmente novas atuações das sombras, dado que se não dedique decididamente à prática do bem para a renovação dos próprios valores morais, enquanto aquele, pertencendo à classe humílima do invisível, grandemente sofredor, quase sempre ignorante, de princípios redentores, ferido por injustiças e menosprezo da sociedade terrena em que viveu, será encaminhado a um reajustamento conveniente. Comumente, esse reajustamento será efetivado através da reencarnação, desde que demonstre desejo sincero de emenda, sendo ele mais infeliz e ignorante, conforme acima asseveramos, do que mesmo o mal. Então, o obsediado, ele vai atrair outros, porque ele não cuidou do foco, ele não cuidou do problema que está atraindo, não é? E o espírito que é o infeliz e tal, ele consegue muitas vezes melhoras, inclusive encaminhamento imediato ou não imediato no tempo dos espíritos, né? A uma reencarnação. A todos esses desarmonizados das leis da fraternidade, deverão os servos do Senhor, encarnados e desencarnados, esclarecer ou proteger com dedicações incansáveis, paciência infatigável, desprendimento e desinteresse, visando não somente a méritos para si próprios, mas, acima de tudo, ao cumprimento de sagrados deveres diante do Todo-Poderoso, que estabeleceu a justiça do auxílio do mais forte ao mais fraco, do esclarecimento ao ignorante, segundo rezam os dispositivos da lei de amor ao próximo, como a si mesmo. Então, concluindo esse pedaço do estudo aqui, que nós vamos começar com o capítulo 6, semana que vem. A todos os desarmonizados, encarnados ou desencarnados, das leis de Deus, da fraternidade, né? Nós que estamos no corpo, junto com os espíritos, nós temos o dever de esclarecer, do pouco que nós sabemos, ajudar aqueles que sabem menos, ter a humildade de aprender com aqueles que sabem mais, porque estamos sempre a aprender. Estaremos sempre a aprender com o outro em qualquer campo da vida. Então, a humildade de aprender, de aceitar que um outro saiba mais do que nós, é a chave. Porque aprendendo, você cede aquilo que você aprendeu àquele que não sabe. Eu, desde o Dia da Mulher, do dia 8 de março, eu ouço e reouço o que diz Amália Domingues Soler. Porque eu me encaixei perfeitamente naquilo, por ser tão pequena como ser humano, por ainda ser tão ignorante, por não ser ninguém para o mundo, mas ser tanto para Deus.
tá? E ela diz uma coisa linda, fala às mulheres espíritas, que para sermos boas, não precisamos ter reconhecimento do planeta, do mundo, ou ser grandes almas de inteligência, de escola, com grandes formações. Basta que a gente sinta amor, compaixão, que a gente deseje o bem do outro, que a gente se esforce todos os dias para dividir o pouco que nós sabemos e buscar sempre saber mais para praticar mais e ajudar muito mais o outro. Vamos concluir o nosso estudo agradecendo a Deus, tá? A possibilidade de estarmos juntos. Agradecendo os bons espíritos, os carinhos, a inspiração. Que nós possamos estudar sim, para que a nossa fé seja racionalizada. Para que nós possamos estudar na fonte pura da revelação divina. Que nós possamos nutrir o nosso espírito com o amor de Deus. Que nós possamos entender que os seres humanos amam, mas amam com falha, porque são humanos como nós mesmos. Que nós sintamos então o amor puro de Deus por nós. E que em vez, Senhor, de pretender amor dos outros, nós possamos dar amor. Que assim seja, graças a Deus.